Vamos orar, querido Pai. Nós vamos abrir agora a Tua palavra, Senhor. E que privilégio é estarmos na Tua presença, em Tua casa de oração. Livres de, Senhor, qualquer coisa que possa impedir esse momento de comunhão contigo. Nós colocamos a nossa mente, o nosso coração à Tua disposição. E pedimos que Teu Espírito venha e impressione a nossa vida, de tal maneira, Pai, que possamos sair daqui hoje na convicção de que tivemos um encontro contigo. Eu te louvo, Pai, te agradeço, em nome de Jesus, amém. 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13. E antes de lermos o texto, eu queria apenas mencionar que nós temos algumas pessoas que estão chegando hoje, é o primeiro sábado delas aqui. E eu queria apresentar, desculpa, eu sou péssimo de nome, já esqueci o teu nome. Sim. Fabiola, tá bom? Então, Fabiola, levanta a mão, Fabiola chegou essa semana para morar aqui. Tá bom, então recebo ela com carinho. Nós temos também uma família aqui. E aí eu queria que vocês ficassem em pé aqui, porque a família inteira, até para ver as crianças. O pequenininho está dormindo, tá bom? Mas a Cris, Ricardo, Ulisses e a Sara, né? E o nome do pequenininho? E o Luiz Antônio. Então a família chegaram também essa semana, na quinta-feira, tá bom? Sejam mais que bem-vindos. Abracem a família com carinho. Tá? Que Deus possa abençoar vocês durante essa permanência de vocês aqui conosco. 2 Reis, capítulo 13, é um texto que não é muito conhecido. E talvez você nunca leu essa história. Não é uma história tão conhecida. Mas eu espero que ela fale ao seu coração nessa manhã. Eu espero sinceramente. Eu confesso que eu estava esperando que a igreja estaria bem vazia hoje, né? Que a gente nunca sabe, último sábado do ano, primeiro sábado do ano também. A gente não tem aqui um full house, mas eu imagino que essa casa está full of expectations. Eu, pelo menos, tenho muita expectativa, sempre que a gente vem à presença de Deus, de que alguma coisa vai acontecer além daquilo que é o natural. E a Bíblia diz no verso 14 de 2 Reis, capítulo 13, que Eliseu estava doente de sua doença, de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu até ele. E o rei foi ver o profeta. Ele foi porque o rei sabia que a sua janela estava se fechando. Ele não tinha mais muito tempo. Ele ouviu a notícia de que o profeta Eliseu estava morrendo. E Eliseu havia sido profeta para toda a nação durante muito tempo. Ele havia guiado a nação, havia orientado aquela nação. E o rei sabe que ele agora está morrendo. E o rei vai lá porque ele quer ter um encontro com o profeta antes que ele morra. Antes que aquela janela de oportunidade se feche. E sabe, nem todas as oportunidades elas são criadas iguais. Mas toda oportunidade ela tem um prazo de validade. E o rei sabe que o seu prazo de validade está se encerrando. E ele vai até Eliseu, o que na realidade era meio que incomum. O rei ia até lá. E o verso continua dizendo que Jeoás, rei de Israel, desceu a ele. E chorou sobre o seu rosto. E disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Era como se ele estivesse dizendo, o que é que nós vamos fazer sem você, Eliseu? O que é que vai ser da nação? Sem você, depois que você morrer, o que é que vai acontecer? As nossas vitórias têm vindo do Senhor. O que é que nós vamos fazer agora sem você? E o verso 15 diz que Eliseu então lhe falou, toma um arco e flechas. E o rei tomou um arco e as flechas. E eu quero que você entenda uma coisa. Hoje é o primeiro sábado do ano. E Deus vai te ensinar hoje a como lutar. E mais importante que isso, a como vencer. Mas num nível espiritual. Porque eu sei que às vezes você tem lutado, mas tem lutado num nível material, num nível físico. E talvez por isso tenha tido derrotas. Mas eu quero que você entenda uma coisa, que a grande batalha da vida é a batalha espiritual. As maiores lutas que estão diante de você nesse ano, não é a luta de emprego, visto, sabe, família, trabalho, não é isso. A maior batalha diante de você esse ano é a batalha de natureza espiritual. E todas as demais dependem dela. Então Eliseu, verso 16, disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco. E ele pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre a mão do rei.
Ele estava dando ao rei orientação, guidance. E o verso 17, na realidade, é o verso central do estudo de hoje. Porque diz o seguinte, que Eliseu então falou para o rei, abre a janela para o oriente. E ele abriu. Então disse Eliseu, atira. E ele retesou o arco e atirou a flecha. E disse Eliseu, a flecha do livramento... Eu fico imaginando a flecha voando, não é? E Eliseu falando, flecha do livramento do Senhor. Essa é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Perceba que o profeta não abriu para ele. Mas o profeta disse a ele, abra a janela. E às vezes você tem orado pedindo a Deus oportunidades na vida. Quando Deus está olhando para você e dizendo o seguinte, aproveite as oportunidades que eu já te dei na vida. Aproveite. As janelas estão abertas. Abra, atire. Flecha do livramento. E eu não sei qual é a batalha que você espera vencer esse ano. Mas é flecha de livramento. Talvez a depressão, talvez o vício, rebelião, uma vida meio sem significado. Talvez objetivos pessoais, talvez uma mudança no coração. Talvez o medo, a ansiedade descontrolada quanto ao futuro. Eu sinto pena do rei de Joás. Porque a Bíblia diz que ele foi buscar Eliseu num tremendo desespero. E para você entender a razão por que o rei Joás estava desesperado, você tem que entender o padrão de comportamento que ele herdou. Porque se nós tivéssemos tempo de ler os capítulos anteriores, você veria que todos os reis que vieram antes dele, todos eles falharam. A maioria dos reis anteriores a ele falhou em cumprir o chamado de Deus porque tinha um coração dividido. E se você tem um coração dividido, como é que você vai servir a Deus de maneira apropriada? E quando você está preso também num padrão, num ciclo vicioso, às vezes é muito complicado você produzir algo diferente. Às vezes é quase impossível. Quando você olha e os seus avós foram assim, e quando os seus pais foram assim, e muitos pensam, como é que eu vou ser diferente daquilo que os meus antepassados foram? Como é que eu vou ser diferente? Eu tenho muita convicção de que meu pai, ele amava a família, eu sei disso. Ele fez o melhor para cuidar dos filhos, da família. Sempre pagou boas escolas, sempre foi além do que ele podia para prover aquilo que era necessário. Mas hoje, na maturidade, eu entendo que ele herdou coisas complicadas. Porque o pai dele já não passou muita coisa para ele. Eu já nem conhecia o meu avô. Morreu de cirrose com 50 e poucos anos de idade, não é? Bebida, jogo e outras coisas mais, e mulheres e tudo mais. E meu pai herdou esse ciclo vicioso. E embora durante uma vida inteira ele tenha lutado contra isso, foi um padrão de comportamento que ele herdou, difícil de quebrar. Eu lembro que quando eu me converti, certa vez, poucos meses antes dele deixar a família e sair de casa, um dia eu estava em casa ouvindo um disco de vinil. Sabem o que é isso, vinil? Os mais novos? Um disco de vinil do Prisma. Eu acho que era o ano de 87, alguma coisa assim. Eu estava ali ouvindo o disco de vinil. E eu lembro que ele chegou e ele ficou olhando para mim como que dizendo, o que está se passando com ele, não é? E eu lembro que eu vi que era uma chance de travar uma conversa. E eu falei para ele de um pouco daquilo que eu estava conhecendo, de como minha vida estava mudando. E eu lembro que naquela fração de segundos, ele olhou para mim e ele disse o seguinte, olha, é legal, mas é muito difícil para mim. E na época eu não sabia o que dizer, porque eu era um adolescente. Mas hoje eu entendo que era como se ele estivesse dizendo o seguinte, eu gostaria, eu até tenho vontade, mas é difícil, é complicado. Quando você herda um padrão de comportamento e você está lutando contra lutas que são generacionais, né, que vêm há gerações, não é fácil, não é fácil. Mas Deus pode quebrar isso aí, esse padrão de comportamento. E Joás está ali, com toda essa carga nas costas. E não apenas isso, mas parece que Joás, ele também está usando uma coroa que é muito pesada para a cabeça dele. Ele é rei, ele é novo,
ele não sabe bem o que fazer. E eu não sei se você já se viu em uma situação onde você, às vezes, não se sente preparado para aquela situação. Já se encontrou assim? Em que você está numa situação, mas, de alguma maneira, você percebe que não está preparado para aquilo. Eu lembro uma vez que eu fui celebrar um casamento, e eu entrei na salinha pastoral, porque o noivo estava lá se arrumando, né, dando o último retoque. E eu fui lá e perguntei para ele, e aí, meu amigo, tudo bem? Mas era aquela pergunta casual, né? E ele olhou para mim e disse, pastor, na realidade, eu não me sinto preparado. E eu lembro que eu olhei para ele e disse, rapaz, isso aqui era uma pergunta retórica, não era para ter resposta. Era para você só dizer tudo bem, não é? Porque agora é tarde demais, não tem o que pensar, vamos entrar e vamos casar logo, né? Mas eu não sei se você já se viu numa situação assim. É possível que todos que são pais aqui já se sentiram assim. Quando você estava grávida, né, ou estava pensando em ter filhos, e você leu os livros de educação e tudo mais, e você pensou, já sei tudo, né? Mas na hora que nasce e que você segura nos braços, às vezes vem a percepção de que na realidade é uma tarefa o quê? Muito além da minha capacidade. Mas sabe, o rei está naquela situação e ele está preocupado porque ele tem essa carga de gerações sobre ele. Ele tem uma coroa pesada demais sobre a cabeça dele. Ele está naquela nova função. E além de tudo, ele vai ter que agora fazer o que tem que ser feito sem o profeta, sem a orientação de Eliseu. A janela está fechando. E a pressão é grande. E o problema é que não era pressão só de um lado, era pressão de todos os lados. Porque o reino de Israel naquela época estava sofrendo pressão do norte, do sul, do leste, do oeste, de todo lado. E se você nunca se viu na vida, talvez pressionado de todos os lados, talvez você não vai se identificar com o rei Jeoás. Mas você já percebeu que às vezes é assim que a gente se sente? Se você em algum momento da vida já se sentiu cercado de todos os lados, está difícil no trabalho, e aí você vai para casa, mas quando chega em casa, está difícil em casa também. E às vezes era mais fácil ficar no trabalho do que ir para casa. Quem aqui já parou o carro na frente de casa e ficou 5 minutos respirando fundo antes de entrar? Por mais difícil que o trabalho tenha sido. E quando você está cercado de todos os lados, isso pode ser extremamente esmagador, desanimador. E aí ele vai ao profeta, porque ele precisa de conforto. Mas Eliseu não lhe dá conforto, Eliseu lhe dá uma instrução. Eu imagino que ele foi talvez pensando que Eliseu ia bater no ombro, ia ler um salmo, ia cantar um hino, ia fazer uma oração com ele. Mas Eliseu, ele dá uma ordem, pegue um arco e flechas. E o que Eliseu está dizendo ao rei é o seguinte, você precisa agir. Você não vai obter vitória chorando pelo que está morrendo. Eu estou morrendo, mas não chore por mim. Você não vai obter vitória chorando pelo que passou. Pelos planos que não foram realizados, pelos sonhos que não se concretizaram. Você não vai obter vitória no futuro chorando pelo que passou. Você não vai obter vitória também apenas com boa intenção. Sabe, boa intenção não vale. Ele diz ao rei, abra a janela, pegue o arco, pegue as flechas. Não basta ter boa intenção, você tem que agir. Tem um ditado que diz que de boa intenção, o inferno está o quê? Está cheio, né? De gente que quis, que gostaria, que pensou, que sonhou, mas nunca agiu. Se você ficar sempre olhando, mas nunca escolhendo, nunca decidindo. A terceira coisa que Eliseu disse de forma clara é que tudo que você precisa para ser vitorioso, você já tem. Pegue o arco, pegue as flechas. Ele viu o que o rei tinha na mão. Talvez o rei chegou lá com esse arco e flechas. E ele disse, olha isso que você tem. Você já tem tudo que você precisa. Pegue o arco e as flechas. Essa é a sua janela de oportunidade. Eu li uma frase um dia, e a frase está em inglês, ela em português é meio complicado, mas em inglês ela diz assim, que the opportunity of a lifetime must be seized during the lifetime of the opportunity. E traduzindo a frase, basicamente é, aproveite a oportunidade enquanto ela está aí. Porque ela não vai estar aí sempre. Aproveite enquanto ela está aí. Aproveite os anos da juventude. Você não vai ter 25 a vida inteira. Você não vai ter 35 a vida inteira.
Aproveite esses anos, as chances que você tem. Sabe, há duas grandes verdades na vida. A primeira é que os problemas não duram para sempre. Amém? Não dura para sempre. Eles vêm, mas eles vão também. Mas uma segunda grande verdade é que as oportunidades também não duram para sempre. Elas vêm, mas elas vão também. Às vezes eu me perguntava quando era criança, por que a gente tem que ir para a escola, né? Por quê? Por que a gente perde os melhores anos da vida, né? Cheio de energia, querendo brincar o dia inteiro, numa escola, dentro de uma sala de aula. Por quê? E às vezes eu pensava o seguinte, quando é que eu vou usar isso aqui? Quem de vocês já usou a questão do quadrado da hipotenusa alguma vez na vida, né? A gente passa por isso, mas você sabe por quê? Porque o seu cérebro, ele tem elasticidade. E há coisas que se você não aprender quando você é criança, vai ficar muito difícil de aprender depois de adulto. E aí tem adultos que estão lá no Google procurando informações de coisas que poderiam ter aprendido na 5ª série. Mas sabe, tudo na vida tem oportunidade. Então estude, leia, cresça, aproveite as oportunidades. É por isso que às vezes eu não entendo por que alguém vem à igreja e às vezes fica no seu fone textando ou distraindo. Você não pode dar 40 minutos sólidos para Deus trabalhar na sua vida. Essa é a sua janela de oportunidade. Não perca. É quando ela se abre e toda oportunidade tem um prazo de validade. E o rei então foi lá ao profeta e ele disse, me mostra o que fazer. E Eliseu mostrou a ele 3 coisas através daquele ato. E sabe, essa é uma parábola em ação. Eu gosto disso aqui. Porque quando você lê a Bíblia, é interessante, a cultura oriental, né, e a cultura judaica está muito influenciada por isso, a cultura oriental, ela está muito ligada ao simbolismo, né? A nossa não, a gente gosta de discutir, de uma filosofia, de uma lista de coisas, mas os profetas, eles geralmente não só falavam a palavra, mas eles trabalhavam a palavra. Jesus era assim. Ele não ensinava apenas sobre o coração, mas ele contava uma parábola, uma história para descrever uma verdade. E agora ele está ali com essa parábola em ação e ele diz, pegue o arco e atire a flecha, pare de chorar e haja. Você não é abençoado pela palavra que você ouve apenas, mas pela palavra que você aplica, que você pratica. Tiago diz isso no capítulo 1, 22, quando ele diz, sejam cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se, sabe, com falsos discursos. Porque se alguém apenas ouve a palavra, mas não cumpre, é como alguém que se olha no espelho, o seu rosto, e depois ele sai e se esquece como era. Se não aplica, esquece. Ah, o culto hoje foi bem legal. Aí foi sobre o quê? Ah, eu nem lembro mais. Se não aplica, esquece. Não tem como. Porque não obedeceu, não praticou. E sabe, esse é um problema da nossa época, porque a gente vive uma época com muita informação, mas às vezes pouca ação. E aí você assiste uma temporada do MasterChef e você já acha que sabe tudo de cozinha, que assistiu um programa de TV, sabe? Nunca pegou uma faca na mão para cortar uns dedos, né? E, sabe? Nunca esquentou ali a barriga na beira do fogão. Enquanto você não estiver lá mexendo as coisas e aprendendo de fato, sabe, você não tem nem ideia do que você não sabe. Mas a gente vive numa época assim, com muita informação, mas às vezes pouca ação. E Tiago diz de que vale o conhecimento se não for aplicado. Você conhece as doutrinas, conhece a Deus, que bom, você crê nisso, amém. Mas os demônios sabem o mesmo que você sabe. Eles creem no mesmo que você crê. A diferença é a obediência. É a única diferença. Eles sabem o mesmo e eles creem no mesmo. A diferença é a sua obediência a Deus. E vamos lá, 3 segredos que Eliseu deu para o rei naquele dia para ele vencer. Segredos para você também. Em primeiro lugar, veja a vitória. É interessante que o profeta olha para o rei e diz assim, abra a janela. E eu imagino o rei, ele abrindo a janela, e ele olhando para aquela vastidão, sabe? Abra a janela. Porque às vezes você tem olhado demais para os seus problemas e limitações e dificuldades e circunstâncias.
olhar demais para o seu telefone. Mas você tem que olhar e contemplar a vitória, mesmo antes que ela aconteça. Embora a batalha ainda não tivesse começado, o profeta diz, abra a janela e contemple a vitória. E sabe por quê, irmãos? Porque como filho de Deus, eu não luto pela vitória. Mas eu creio que eu já luto como vencedor. Como filho de Deus, como filha de Deus, nós não lutamos nessa vida pelas vitórias, mas já como vencedores, porque Deus tem um plano, Deus trabalha em nossa vida. E quando ele atira aquela flecha, eu imagino que Eliseu está dizendo para ele, olha, flecha da vitória. A luta nem tinha começado. Mas ele já diz o seguinte, contempla essa vitória. Porque o Deus que é contigo, ninguém pode resistir. E não apenas contemple, mas celebre as vitórias. Mesmo que elas sejam pequenas. Às vezes a gente se esquece de celebrar as coisas pequenas. E no dia que as grandes acontecem, a gente acaba considerando até as grandes vitórias como pequenas vitórias, porque a gente não tem o hábito de celebrar. Celebre as vitórias. É interessante quando eu converso com as pessoas aqui, e alguns quando chegam aqui na Austrália, é interessante. Alguns só em terem chegado aqui, já estão extremamente felizes. E às vezes no começo eu digo, olha, foi uma bênção, foi um milagre, porque eu nem esperava que eu visto isso aí, eu nem esperava que isso ia acontecer, e aconteceu isso, e alguém me ligou e deu certo, e aquela alegria, só em ter pisado. Mas daqui a pouco você começa a esquecer de celebrar as vitórias. E Deus continua cuidando e abençoando. E daqui a pouco você só começa a enxergar os problemas e as dificuldades, e até já esquece de que só o fato de ter cruzado os mares e chegado já foi um milagre na sua vida. Celebra as vitórias. Sabe, Deus tem me dado vitórias ao longo da vida, e eu tenho minhas lembranças, eu tenho meus troféus, né, meus troféus. Me dá essa pastazinha aqui, Rogério. E eu trouxe alguma coisa aqui só para compartilhar com vocês. Né? Eu tenho meus troféus. E eu guardo, sabe, coisas que já estudei, sabe, o curso de teologia, embora tenha sido há 30 anos atrás, mas eu guardo. De vez em quando eu olho e eu digo, que bênção que foi ter terminado aqueles 4 anos, sabe, pagando aquela dificuldade inteira. Eu guardo aqui, sabe, o meu materialzinho de ordenação ao ministério, 1996, eu guardo, irmãos, porque para mim aquilo ali foi uma vitória tremenda. Quando eu tinha 25 anos de idade, não faz muito tempo, mas... Eu guardo aqui convites quando eu me formei. O primeiro convite, a Associação Sul-Rio-Grandense da Igreja Adventista, quando eles me chamaram, não é? Também uma outra da União Central de São Paulo, e nós recebemos depois o terceiro e acabamos optando em voltar para o Nordeste. Eu guardo isso aí. Eu guardo uma foto da minha primeira turma, primeiro ano de teologia, porque eu olho para a foto e a maioria já não está nem no ministério. E Deus tem me sustentado, apesar de minhas limitações, eu guardo tudo isso. Eu guardo também aqui um crachazinho dos 4 anos que eu fiquei indo para a conferência geral, as reuniões da igreja e representando a divisão. Eu guardo, porque para mim isso foi um privilégio, uma oportunidade que Deus me deu na vida. Eu guardo isso aqui também. Sabe o que é isso aqui? Joga na tela, Patrícia. Isso aqui era um boletim dessa igreja, no ano de 2009. Vocês reconhecem alguém ali? Essa foto foi tirada em janeiro de 2009, quando eu, Ângela e as meninas descemos no aeroporto de Sydney. E alguns da igreja foram nos buscar. E eu agradeço ao pessoal que foi nos buscar. O Marcelo aqui, né, de óculos escuros ali todo, né? Tá o Weber aqui, né, bem mais novinho, Weber, você tá bem ainda, viu, rapaz? A turma ali, olha, ali o pastor Garf, né, que foi lá para nos ajudar, o pastor Daniel ali no meio, que era o pastor anterior dessa igreja, o Jean, que voltou para o Brasil. Mas esse foi o grupo que foi nos recepcionar lá no aeroporto. E eu guardo isso, irmãos, por quê? Porque quando eu olho para essas coisas, todos foram vitórias, foram bênçãos de Deus na vida, por que eu vou esquecer? E eu quero, pode tirar foto, mas eu quero que você entenda que é importante isso aí. Porque você vai ter lutas na vida, duras, esse ano. Que você vai precisar de todo o arsenal de fé que Deus colocou no seu bolso. De todas as flechas que Ele te deu. Para você não esquecer que as vitórias do passado são a garantia de que Deus ainda é o mesmo. Você não tem nada o que temer. A não ser que você se afaste dEle.
A bênção de Deus repousa ainda sobre a tua vida. Então veja essa vitória. Celebre essa vitória. Um dos conceitos de fé está em Hebreus 11. Quando Paulo diz que fé é a certeza do que você espera. A convicção do que você não vê. É a capacidade de ver o que ainda não está lá. É essa capacidade de ver. Sabe, é como se você precisasse fechar os olhos e enxergar a bênção de Deus em sua vida. Tudo que você espera que Ele faça em tua vida. Começando pelo espiritual. Que Ele vai mudar o teu coração, que Ele vai abençoar a tua família. Que Ele vai curar você de tuas feridas emocionais. Que Ele vai te dar a condição de servi-lo cada vez melhor. É conseguir enxergar Deus agindo na tua vida de forma poderosa, impactante, cuidando de você. É ver a ressurreição quando você ainda está pendurado na cruz. Não é fácil, irmãos, mas isso é fé, é fé. Eu posso não saber qual é o plano, mas eu sei que Ele tem um plano, isso é o que importa. Eu posso saber o plano. E eu às vezes nem me importo muito com isso, mas Ele sabe qual é. O segundo segredo que Eliseu disse ao rei naquele dia, está no verso 17, foi quando o profeta disse ao rei, não apenas para abrir a janela, mas ele disse qual janela abrir. Abra a janela para onde? Para o oeste. Abra a janela para o oriente. Você tem que saber quais lutas lutar. Porque tem gente tentando lutar todas as lutas ao mesmo tempo e não ganha nenhuma. Não sabe nem qual janela abrir. Pergunte a qualquer pessoa, sabe, formada em Haiti, fala ali com Cleiton e outros mais aqui, e você sabe, se você tiver muitas janelas abertas, não tem como trabalhar. Você tem que saber qual janela abrir, tem que saber qual é a prioridade. E às vezes eu acordo de manhã cedo e se você é como eu, minha cabeça ela fica cheia rapidinho de coisas. E se eu não souber separar e dizer essa janela é a janela importante, essa é a que eu vou abrir agora. Se você tentar ganhar, lutar todas elas ao mesmo tempo, não tem como. E às vezes eu tenho que pedir a Deus, Senhor, me mostra qual janela abrir. Correria sem pontaria leva à exaustão, irmãos. A exaustão. Eu lembro quando a Adriana era pequena e ia jogar futebol, e a gente veio esconder e assistir. E era interessante que levava a câmera, na época não era o celular, né? Levava a câmera ali para filmar. E eu lembro que era difícil filmar, porque eles caminham em pack, né? Crianças jogando bola, elas vão assim, né? Onde a bola vai, estão uns 22 ali. E é aquela correria. Eles têm muita energia, mas eles têm pouca sabedoria. Eles não têm discernimento. E por isso eles não sabem onde se posicionar. E aquela correria leva à exaustão, mas sem resultado. Deus não quer que você corra muito, irmãos. Mas Ele quer que você abra a janela certa, na hora certa. E atire onde você tem que atirar. Tem gente que chega fevereiro, já está exausto, já não tem nem mais flecha. Acabou. Fez tanta resolução no final do ano, 18 resoluções, não cumpre uma. É melhor abrir uma janela, mas abra a janela certa. Saiba quais são as suas prioridades. E Eliseu foi muito claro, não apenas mostrou a ele a vitória futura, mas qual luta lutar. É a luta espiritual, irmão. Sabe, Deus pode fazer em sua vida em 1 minuto o que você sozinho não pode fazer o ano inteiro. Ele pode fazer em sua vida em 1 minuto, em seu coração, o que você sozinho não faria o ano inteiro. Salmo 127 diz que inútil será para você esse ano levantar de madrugada, repousar tarde, pegar o trem de manhã cedo, comer o pão que penosamente granjeou. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Salmo 127, 2. E o dormir aqui não é o dormir do sono, mas é o dormir de confiar em Deus, a repousar no Senhor. E às vezes a melhor coisa que você tem que fazer na vida é dormir. A melhor coisa é dormir, descansar no Senhor. Porque Deus ele é capaz de fazer o que você não consegue fazer. O terceiro segredo foi quando ele mencionou para o rei atirar não apenas em qual janela, mas em qual direção também. Sabe, você não pode vencer em todos os lados, ao mesmo tempo, de uma só vez. A gente às vezes quer vencer em todas as áreas da vida ao mesmo tempo. Não tem como, irmãos.
E eu sei que você gostaria de, nesse ano, prosperar e realizar coisas na vida em todas as áreas. Não tem como. Às vezes, para você cuidar melhor da família, você vai ter que trabalhar um pouco menos e ganhar menos dinheiro. Talvez, para ter mais tempo no seu casamento, você vai ter que rejeitar aquela posição que o chefe queria dar para você. Talvez, para ganhar de um lado, você vai ter que perder de outro. Mas você vai ter que, esse ano, decidir qual vitória é mais importante. Senão, você vai viver constantemente frustrado. A Síria não era o único inimigo, mas era a prioridade naquele momento. É interessante, porque ao longo do meu ministério eu fico pensando o seguinte: quantas vezes eu não tive que fazer escolhas? E é impossível agradar todo mundo. É impossível você agradar todo mundo ao seu redor. É impossível. Vocês já imaginaram que tipo de pastor eu seria se eu tivesse ou eu procurasse agradar a todos? E muitas vezes na vida eu tive que fazer escolhas entre agradar a maioria ou fazer o que Deus colocou em meu coração. Mas eu sabia que teria perdas. E às vezes na vida você tem que escolher onde você vai perder para você poder ganhar numa outra área. Não tem como ser diferente. Mas você tem que escolher. Aqueles que migraram para cá sabem bem do que eu estou falando, né? Você nunca mais terá tudo que você gostaria. É a má notícia. Sinto muito. O dia que você colocou o pé fora do seu país de origem, você nunca mais terá tudo que você gostaria. E você vai ter que escolher onde você vai perder e onde você vai ganhar. E alguns, para ganharem aquilo que querem ganhar, vão ter que perder o convívio com a sua família de origem. E alguns, para poderem retomar esse convívio que perderam, vão perder outras coisas que aprenderam a gostar, que aprenderam a apreciar. Mas você nunca mais terá tudo. E é por isso que é importante você escolher suas batalhas. Escolher o que você quer lutar. Quantos casais tem aqui, casados tem aqui no auditório? Quantos casados? Uma dica rápida para os casados. Escolha as suas brigas. Nem toda briga vale a pena brigar, é verdade ou não? Nem toda, sabe? Alguns descobriram que às vezes é melhor ser feliz do que ter razão. E às vezes a melhor coisa é você dizer para o cônjuge, whatever. Lógico, você não fala, você pensa, né? Se falar, você apanha, né? Você diz, mas você pensa, whatever. Sabe? Isso não é importante. Eu abro mão da minha razão. Mas você tem que escolher suas batalhas. Porque às vezes você tem uma flecha, às vezes você tem um arco, às vezes uma janela se abre. E na vida você não vai conseguir ganhar em todas as áreas ao mesmo tempo. Mas você tem que escolher que batalha você vai lutar. E o que acontece depois é o que acontece na vida de muitos, quando acaba o culto. E você tem que aplicar o que ouviu. Porque o problema, irmãos, não é saber o que fazer, mas é fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. O verso 18, abra sua Bíblia, diz o seguinte, que depois que o rei atirou a flecha, Eliseu disse mais a ele, toma as flechas. E ele as tomou. E então disse Eliseu ao rei de Israel, fere a terra. E ele a feriu 3 vezes e parou. Ele atirou 3 vezes no chão. Pá, tá, 3 flechas e parou. Então o homem de Deus ficou furioso, indignado contra ele. E disse, 5 vezes ou 6, você deveria ter ferido a terra. Então terias ferido os sírios até os consumir. Mas porque você só atirou 3 flechas, apenas 3 vezes ferirás o inimigo. Eu posso ler na Bíblia o profeta dizendo, pegue o arco. Eu posso ler ele dizendo, abra a janela. Eu posso ler na Bíblia o profeta dizendo, atire a flecha. Mas eu não vejo na Bíblia o profeta dizendo, pare. E talvez essa foi a razão porque Eliseu ficou furioso com ele. Você deveria. Quantas flechas você tinha? Quantas oportunidades? Você deveria ter atirado 6 vezes, 5, 6 vezes. Porque o limite do que Deus fará em sua vida, irmãos, nesse ano, e através de você nesse ano, o limite de Deus é a sua fé e a sua disponibilidade. Deus tem bênçãos, e cuidados, e planos para a nossa vida, cujo maior impedimento somos nós, não é Ele.
Todos os recursos da onipotência estão disponíveis. E muitos de vocês, e eu me incluo, nós vivemos aquém, não do nosso potencial, mas do potencial de Deus, que é ilimitado. Às vezes eu oro e eu peço a Deus que Ele me perdoe por ser quem eu sou. Estou sendo sincero, eu oro a Deus e eu peço perdão. Porque eu sei que Deus poderia fazer muito mais. Que eu poderia ser muito mais útil a Ele, servi-lo muito melhor. E eu peço perdão a Ele, porque o limite não está nele, mas está sempre em mim. É que nem quando você compra esses móveis no IKEA, não é? E a minha tentação sempre é achar que o defeito está no fabricante, que faltou uma peça, que o buraco está no lugar errado, o furo do parafuso. Mas eu hoje, depois de muita frustração, eu já descobri que eu sou sempre o problema. Porque eu não li o manual, porque eu não sigo a orientação, porque eu não fiz o que deveria ter sido feito, porque eu não dediquei o tempo que precisava ter dedicado. O problema sou sempre eu. O profeta morreu, Eliseu morreu, e aquela janela de oportunidade se fechou. E eu imagino que o rei voltou para casa pensando o seguinte: por que eu não atirei 5 vezes? Por que não atirei 6 vezes? Por que não me empenhei mais? Por que você atirou 3 vezes apenas? Por que não tentou novamente? Por que não creu mais um pouco? Por que não foi um pouco mais além? Eu não quero passar minha vida, irmãos, pensando no que deveria ter sido. A pior coisa na vida é você pensar o que deveria ou poderia ter sido. Por isso, na vida, quando as janelas se abrem, avance, creia, se dedique, se entregue a Deus. Pegue o seu arco, mire, atire, haja, faça, decida, creia. Se mova em fé, mesmo que você não veja a vitória, mas veja a flecha que saiu, porque é Deus quem guia ela. Porque o rei parou, o rei perdeu. E é interessante porque Eliseu morreu, e alguns historiadores dizem que Eliseu deve ter morrido mais ou menos aos 110 anos de idade, já idoso. Mas antes dele morrer, ele pegou as mãos do rei. Ele não deixou o rei atirar só, percebe? Põe a tua mão no arco, retesa aí o arco. Mas Eliseu colocou as mãos em volta das mãos do rei e atirou com ele. Eu quero terminar com essa lição, irmãos. Porque na minha compreensão, é que não é a janela, não é o arco que tem em tua mão, não são as flechas em tua aljava, não são os teus recursos, a tua capacidade, teus planos para esse ano, que você está ali todo energizado, cheio de... Não é isso. O que fará a diferença na tua vida nesse ano é a mão invisível de Deus sobre a tua mão. Para que nas lutas que você vai lutar, você não lute só. E ao final, a vitória será dele. É para você celebrar, se alegrar, ser grato. Mas a vitória é do Senhor. São as mãos do Senhor sobre as suas mãos, sobre as minhas mãos. E eu quero terminar nessa manhã convidando você a de fato acreditar nisso. Que essa é uma parábola para os nossos dias. Essa é uma profecia e uma promessa para os nossos dias, para a sua vida. Porque a janela ainda está aberta. Você está vivo. Você veio hoje aqui. Não importa como esteja a tua vida, o problema que você está passando. Não importa o teu coração, como está bagunçado aí dentro. As lutas espirituais. Você está aqui. E se você conseguiu chegar até aqui, é porque a janela está aberta. E as mãos do Senhor estão sobre as tuas mãos. Querido Pai, nessa manhã, Senhor, nesse primeiro sábado do ano, nós te louvamos, Senhor, pelas vitórias e também pelas lições e aprendizados do passado. Mas, Pai, nós não queremos parar muito tempo olhando para o que passou, para o que deixou, para o que deveria. Mas nós queremos hoje, Pai, olhar para essa janela que está aberta. Temos um ano pela frente, Senhor. Um ano de lutas, de dificuldades, de desafios na vida pessoal. Mas certamente também um ano com muitas vitórias, com muitas alegrias. Eu olho para essa comunidade, Pai, e sei que Tu tens planos tremendos para essa comunidade. Abençoa todos nós como comunidade, para que sejamos o que devemos ser, para que muitos que não Te conhecem venham a Te conhecer por influência dessa comunidade. Toma-nos em Tuas mãos
E Pai, ao sairmos daqui hoje, ajude-nos a compreendermos as lutas, que lutas lutar, onde devemos vencer, onde devemos perder, que flechas atirar, mas o mais importante, Senhor, que possamos permitir que as Tuas mãos se coloquem sobre as nossas mãos, e que a Tua presença nos guie, para que sejam quais forem as vitórias que alcancemos, que todas elas sejam do Senhor, e que haja em nosso coração a gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor.